aplauso. Vai ser instrumento de Deus para a nossa vida. E quinta-feira que vem, que deveria ser o Renan, vai ser o pastor Clésio Araújo, quinta-feira que vem. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Êxodo capítulo 1, por favor. Êxodo capítulo 1. A partir do verso 6. Sempre uma honra ministrar aqui nesse altar. Obrigado, pastorzão. Pastor Dilton, muito obrigado, meu amigo. Sempre um privilégio poder atender a nossa igreja. Pastor Samuel, obrigado. Nosso pastor também, pastor Silas, obrigado pela confiança de sempre. E que o Senhor restabeleça a saúde da nossa querida amiga, irmã em Cristo, Gabriela, o mais rápido possível. Bom ouvir e ver Fernando e Júnior. Deus abençoe vocês, meus amigos também de longa data. Deus abençoe muitíssimo suas vidas. Êxodo capítulo 1, se você achou, sinaliza para eu saber, diga amém. A partir do verso 6, vocês já me conhecem, gosto de fazer uma leitura um pouco mais extensa, então nós vamos até o verso 22, diz assim o texto: Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, e aí o escritor abre um parêntese para dizer o nome delas, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isso, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, algumas versões, porque são fortes, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então, ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Se você puder, diga amém. Irmãos, o livro do Êxodo, a autoria dele é atribuída a Moisés. E se você prestar atenção no final do Gênesis, no início do Êxodo, você vai perceber que nada mais é do que a continuidade. Êxodo é a continuidade do Gênesis. Na verdade, o Pentateuco é uma sequência, está em continuidade. Diferente de outros livros da Bíblia, que encerram um assunto, inicia-se outro. Se você pegar o último capítulo do Gênesis, que fala sobre a morte de José, e o primeiro capítulo do Êxodo, vai ver que a história se conecta perfeitamente como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Então, Gênesis e Êxodo são, aliás, o Êxodo é a continuidade do Gênesis. Qual a diferença? A diferença é que no Gênesis, o escritor fala sobre a história de uma família. Para ser mais exato, começa com Abraão, a família de Abraão, a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, José. E a partir do Êxodo, o escritor mostra uma promessa se realizando nessa família. Quando você vai para Gênesis capítulo 12, Deus prometeu ao patriarca Abraão que da sua descendência faria uma grande nação.
E no Êxodo essa promessa se cumpre. No Gênesis é a história da família, no Êxodo essa família vira uma nação. E aí então é a continuidade. E quando a gente para falar sobre isso, aqui em Êxodo capítulo 1, só dando mais uma informação, nós vamos descobrir mais à frente, no capítulo 6, você vai descobrir que os filhos de Israel eram aqui aproximadamente 600 mil homens de 20 anos acima, fora mulheres e crianças. Uma conta rápida, nós vamos chegar aí a aproximadamente 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Então, Gênesis, uma família, Êxodo, uma nação, essa nação forte, grande, 3 milhões de pessoas. E quando a gente começa a parar para pensar na maneira como Deus cumpriu essa promessa, na maneira como Deus transformou essa família em nação, é algo extraordinário que nos faz dar muito glória a Deus. Quando a gente olha para a história, como Deus formou essa nação, para vocês terem uma ideia, todo mundo sabe, na verdade, não é para ter uma ideia, para relembrar, Gênesis 12, Deus chama Abraão, e quando você olha no verso 4 de Gênesis 12, o texto diz que Abraão tem 75 anos de idade quando Deus o chama. Uma idade que muita gente poderia estar pensando em parar, é quando Deus chama Abraão para iniciar sua jornada de fé. E eu aprendo uma lição, nunca é tarde para começar a viver algo novo com Deus. E aí Abraão recebe uma promessa de ser pai, mas a mulher dele, Sarai, que depois tornar-se a Sara, é 10 anos mais nova do que ele, porém ela é estéril. Quando você chega em Gênesis capítulo 16, verso 1, essa informação está lá, Sara era estéril. E aí Abraão espera 25 anos, a promessa então se cumpre, e Abraão pega Isaque no colo, filho da promessa. Depois da morte de Sara, Abraão manda buscar uma noiva para Isaque, Gênesis 24, dentro da sua parentela, para que o sangue não se misturasse, Abraão manda buscar uma noiva para Isaque. E aí, Isaque se casa com Rebeca, aos 40 anos de idade. Porém, quando Isaque se casa com Rebeca, naquele tempo não havia, a medicina não era tão avançada quanto hoje, então não dava para descobrir a esterilidade, só depois do casamento. Então, depois que Isaque casa-se com Rebeca, ele descobre que Rebeca, sua mulher, tem o mesmo problema de sua mãe. Rebeca também é estéril. A segunda matriarca da história da nação de Israel também é estéril. E aí Isaque ora nada mais, nada menos do que 20 anos. Isso está em Gênesis 25. Quando você chega no capítulo 25 do Gênesis, verso 21, você descobre que Rebeca é estéril. E Isaque ora até os 60, dos 40 aos 60, 20 anos de oração. Deus abre a madre de Rebeca e ela gera 2 filhos, Esaú e Jacó. E depois você lê Gênesis 25 com calma, os meninos lutavam no ventre de Rebeca. E aí Deus fala, tem 2 nações no seu ventre. E aí todo mundo conhece a história, Deus ama a Esaú e aborrece a Jacó, Deus ama Jacó, aborrece Esaú. Mesmo Esaú tendo nascido primeiro, Deus prefere Jacó para que a bênção da posteridade, para que a nação viesse a partir de Jacó. Eu acho que vale a pena abrir um parêntese aqui também. Por que que Deus, mesmo Jacó tendo nascido depois de Esaú, por que que Deus escolhe Jacó? Jacó e Esaú são gêmeos, e todo mundo sabe que existem 3 tipos de gêmeos. Existem os gêmeos fraternos, os gêmeos idênticos e os siameses. Gêmeos siameses são quando os gêmeos nascem unidos por uma parte do corpo. Os gêmeos fraternos são gêmeos diferentes, os gêmeos idênticos, o nome já diz como são. No caso de Esaú e Jacó, são gêmeos fraternos. Esaú é todo peludo, Jacó não, eles são diferentes fisicamente. Por que acontece isso? Porque na hora da fecundação, quando no caso de gêmeos idênticos, são 2 sementes do homem em um óvulo da mulher, e as 2 crianças são geradas na mesma placenta, nascem iguais. Gêmeos fraternos não. Quando há fecundação, um óvulo é fecundado, em seguida o outro, e aí nascem os gêmeos idênticos, que são formados em placentas diferentes. Qual a diferença disso? É que em caso de gêmeos fraternos, Esaú e Jacó, mais velho não é quem nasce primeiro, é quem nasce depois. Por quê? Porque quando acontece a fecundação, que o sêmen do homem, a semente do homem entra no óvulo da mulher, o primeiro óvulo a ser fecundado, no caso de gêmeos fraternos, ele se aloja na parte superior do útero da mulher. O segundo óvulo a ser fecundado, isso pode acontecer minutos ou até horas depois, ele fica fecundado na parte inferior do útero. Só que para Deus a vida é intrauterina. Salmo 139, verso 15 e 16, Davi disse, meus ossos nem eram formados, o Senhor já me conhecia. O Senhor me viu no ventre da minha mãe, por isso que nós somos contra o aborto, porque para Deus a vida não começa aos 3 meses, começa quando a semente do homem entra no óvulo da mulher. Para Deus a vida é intrauterina. Então, no caso de Esaú e Jacó, gêmeos fraternos, o primeiro a ser ovulado, o primeiro a ser fecundado foi Jacó. O segundo Esaú, só que na hora de nascer, nasceu quem foi gerado depois, nem quem foi gerado primeiro. Então Esaú saiu na frente, mas para Deus Jacó chegou primeiro. Eu vou repetir, Esaú saiu na frente, mas Jacó chegou. Então nem sempre quem aparece primeiro chegou primeiro.
Tem gente que só não apareceu, mas já chegou para Deus faz tempo. Então Deus preferiu a Jacó, porque para Deus Jacó chegou primeiro. E aí todo mundo conhece a história. Jacó apronta bastante na família. Eu acho que Jacó era carioca. Brincadeira, tá, irmão? E aí Jacó tem que, usando um português bem corriqueiro, Jacó tem que vazar depois de enganar o pai, o irmão. E aí Jacó vai também para sua terra, para a terra de seu tio Labão. E lá ele enamora-se por Raquel. E todo mundo conhece a história. Isso envolve anos de trabalho de Jacó para por fim tomar Raquel. E quando ele casa-se com Raquel, Gênesis 29, 31, ele descobre que Raquel também é estéril. E depois de muito pedir a Deus, Deus abre a madre de Raquel e ela vai dar 2 filhos a Jacó, José e Benjamim. Onde eu quero chegar é que a história dessa nação, eu até postei isso no meu Instagram, a história dessa nação começa com 3 madres estéreis. Gênesis 16, 1, Sara é estéril. Gênesis 25, 21, Rebeca é estéril. Gênesis 29, 31, Raquel é estéril. Mas dessas 3 madres estéreis, Deus levanta uma nação de 3 milhões de pessoas. Por que de 3 madres estéreis Deus levanta uma nação de 3 milhões de pessoas? Para mostrar que Ele é o Deus da impossibilidade e da improbabilidade. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui nesse culto da vitória, nessa quinta-feira? Sabe aquela área da sua vida que todo mundo olha e fala, daí não pode sair nada, daí não tem como gerar nada, essa área é estéril, não vai render nada, não vai sair nada. Deus está dizendo, daí, dessa esterilidade, eu posso fazer algo extraordinário, eu posso fazer algo gigantesco. Talvez Deus tenha trazido gente aqui nessa quinta-feira só para dizer isso. Fica tranquilo, coloca na minha mão, porque dessa área que todo mundo julga que não vai sair nada, eu posso fazer algo maravilhoso e extraordinário na sua vida, porque é assim que Deus faz. De 3 madres estéreis, Deus levanta a nação de Israel. E aí, de José, todo mundo também conhece a história, desculpa repetir isso, mas é só para você ficar contextualizado. E Jacó, então, José, é vendido pelos seus irmãos, vai para o Egito, torna-se governador depois de interpretar os sonhos de Faraó. Vem a época da abundância, e na época da fome seus irmãos vão encontrá-lo, ele se apresenta para os irmãos, sintetizando muita história. E aí chegamos em Êxodo capítulo 1, verso de número 5, diz que 70 almas da descendência de Jacó foram para o Egito por causa de José. Depois que José reencontra seus irmãos, ele manda buscar a família, inclusive seu pai Jacó, e 70 almas da família de Jacó descem para o Egito. Esses 70 são descendentes diretos de Abraão. Estão debaixo de uma promessa, que essa família tornaria-se uma nação. E aí o verso 6, foi onde nós começamos a ler, caso você queira acompanhar, diz que depois de José falecer e todos seus irmãos, toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, fortaleceram de maneira que o Egito se encheu deles. E aí o verso 8 diz que levantou-se um novo rei sobre o Egito, ou seja, um novo faraó, que não conheceu a José. Quando o texto diz que ele não conheceu a José, não é conhecer pessoalmente, é que ele não conheceu a história de José, ou se conheceu, desprezou. O fato é que José foi usado por Deus para abençoar o Egito. Todo mundo lembra da história. Se não fosse José, o Egito não viveria a pujança que viveu na época da crise. Então Deus usou José, mas levantou-se um novo faraó que não conheceu a história de José. E esse faraó que não conheceu a história de José é quem vai perseguir os descendentes de José. A história de José não foi apagada, ela só não foi conhecida por faraó. Eu aprendo uma lição com isso aqui. O fato de alguém não conhecer a minha história não quer dizer que eu não tenha. O fato de eu não saber da sua história de vida não quer dizer que você não tenha. Você tem uma história, você não chegou aqui de paraquedas. Houve um processo para você estar onde está, para você viver o que está vivendo, para você chegar onde chegou. E por mais que alguém não conheça a sua história, Deus conhece, ela está aí. Eu vou repetir, por mais que alguém não conheça, por mais que Faraó não saiba, há uma história, e você sabe que essa história existe. E você está aqui por causa dela. E esse faraó que não conheceu a história de José, ele vai perseguir os descendentes de José. Acho que a maioria dos irmãos aqui já me conhece, sabe que eu não gosto de mensagem sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, não é nada disso não. Mas tem uma aplicação para nós aqui. Eu não gosto dessas mensagens vingativas, mas tem um negócio aqui. Por quê? Porque esse faraó só vai perseguir a descendência de José porque não conheceu a história dele. Então, normalmente, a perseguição vem de quem não conhece a nossa história ou de quem despreza a nossa história. Porque se soubesse o preço que você pagou para chegar onde chegou, não te perseguia. Se soubesse o preço que você pagou para estar onde está, não falava de você, não criticava. Ou se criticasse, fazia isso com ponderações. Então esse faraó vai perseguir os descendentes de José por não conhecer a história de José. E aí não está aqui no texto, mas se você for pesquisar, alguns comentaristas, alguns estudiosos vão afirmar que esse faraó,
Ele sabe que os hebreus são muitos porque ele faz um censo no Egito. Isso aqui era muito comum. Lembra na época do nascimento de Jesus? César Augusto manda fazer um censo. E por que os grandes governadores, imperadores, os grandes líderes faziam um censo naquele tempo? Para saber se a quantidade de cidadãos correspondia com a quantidade de impostos que estava sendo arrecadado. Então eu quero saber quantos cidadãos estão sob meu comando e saber se a arrecadação de impostos está igual. E quando se faz um censo no Egito, ele descobre que tem um povo dentro do Egito que é mais forte que os egípcios. Ele fala, tem 600 mil homens aqui, que se uma guerra estourar e eles se debandarem para o lado do inimigo, a gente perde facilmente essa guerra. Aí Faraó diz, eles estão crescendo muito, eu preciso parar o crescimento deles. Tem mais uma lição para nós aqui, crescimento sempre incomoda, seja em qualquer área da vida. Se você não quer sofrer afronta, não quer sofrer perseguição, se você não quer sofrer levante, não cresça. Porque se crescer, eu não estou falando só de área espiritual, não. Área financeira, área profissional, qualquer área da vida. Que alguém começa a crescer rapidamente, as oposições começam a aparecer. Por quê? Porque o seu sucesso sempre vai revelar o fracasso de alguém. Porque quando você cresce onde ninguém cresceu, alguém vai se sentir incomodado com isso. O Faraó falou, peraí, estão crescendo mais do que nós, dentro da nossa terra, tem que parar o crescimento deles. E o que Faraó faz? Ele começa a perseguir os hebreus, aumentando os tributos e colocando eles como escravos. Infligindo aos hebreus agora o trabalho escravo. Vocês leram comigo o texto, o verso de número 11, diz que colocou sobre eles maiorais de tributos, ou seja, homens, líderes, para arrecadar tributo do povo hebreu e para afligir eles com cargas, com trabalho escravo. Faraó queria construir 2 cidades, celeiros, Pitom e Ramsés, e quem estuda história antiga sabe que isso aqui valida o texto, porque são cidades muito conhecidas, isso mostra a veracidade do texto do Êxodo. E ele vai usar os hebreus para fazer isso. Para quê? Para amassar barro, fazer tijolo e construir essas cidades. E é trabalho escravo. E fazer tijolo naquele tempo era algo muito complicado, porque misturava o barro com o feno, então tinha que ter alguém para catar o feno, para despedaçar o feno, amassar o barro, misturar tudo. Os tijolos eram feitos aproximadamente 30 a 15 centímetros, 30 de comprimento, 15 de largura, e levava aqueles tijolos na forma para o sol, para secar, depois de algum dia, depois de seco, levava para o lugar da construção. Para você ter ideia, os construtores de tijolos eram tidos como imundos, porque andavam sujos constantemente de lama. E Faraó pega os hebreus e diz, vou colocar eles para fazer isso, porque se eu fizer isso, eles param de crescer. Mas aí, usando um português bem corriqueiro, perdoe-me, Faraó deu um tiro no pé. Porque ele pensou, aflição para esse povo, perseguição para esse povo, oposição para esse povo. Só que o verso 12, todo pregador que fala de Êxodo 1 fala o que eu vou dizer agora. Mas Êxodo 1:12 diz o seguinte, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que a terra se enfadava por causa dos filhos de Israel. O Faraó falou, vou perseguir, porque se eu perseguir, para de crescer. Mas ele esqueceu que quem está debaixo de promessa de Deus é igual ao omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Quem crê que essa quinta-feira é culto da vitória, mas também uma noite profética? Ei, esse tempo de aflição vai produzir crescimento na sua vida. Eu vou declarar essa palavra aqui em nome de Jesus. Eu concordo com ela sobre a sua vida. Você vai sair desse tempo maior do que quando você entrou. Existe crescimento reservado para você no tempo da aflição. A aflição sempre produz crescimento. É impossível, pastor Gils, pastor Eliezer, alguém passar por momentos de adversidade, de intempérie, de aflição e sair do mesmo jeito. A igreja vai sair mais forte dessa pandemia. A sua família, a sua casa, você vai sair mais forte dessa intempérie que você está atravessando. Porque a aflição produz crescimento. Começou a perseguir os hebreus, eles cresciam. E tem uma diferença no texto aqui. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam. Repare que é uma separação, multiplicação e crescimento. Porque alguém pode crescer sem multiplicar. O que é crescer sem multiplicar? Tem 3, aí amanhã tem 4. Multiplicação não, onde tem 3 não tem 4, agora passa a ter 6. Para de graça, vamos de novo. Crescer pode ser menos do que a multiplicação, claro. Agora a multiplicação não, é diferente. Onde tinha 2 não passa a ter 3, onde tinha 2 passa a ter 4. Onde tem 3 passa a ter 6. Onde tem 6 passa a ter 12. Onde tem 12 passa a ter 24. Onde tem 24 tem 48. Onde tem 48 tem 96 e por aí vai.
E o texto dizia, a terra se enfadou dele. Sabe o que é isso? Passava-se numa cidade egípcia e dizia, aqui não tem hebreu. Voltava na semana seguinte uma família hebreia lá. Então a aflição, além de fazê-los crescer e multiplicar, os fez chegar em lugares que antes não haviam chegado. Você crê que essa noite é profética? Essa aflição vai te fazer chegar em lugares que você não pensou que chegaria antes. Essa aflição vai te fazer ocupar lugares que você não pensou que ocuparia antes. Não é só um tempo de crescimento, é um tempo de multiplicação e de chegar em lugares que outrora você não pensou que chegaria. Tomando posse profeticamente do texto. E aí Faraó viu que a aflição não parava esse povo. Ele falou, não tem jeito, a aflição não para esse povo. Aí eu vou ousar dizer algo aqui. Como o Faraó percebeu que a aflição não parava o povo, a escravidão não parava o povo, eles continuavam crescendo. Eu vou ousar dizer que um plano, nascido no inferno, ganhou vida na boca de Faraó. Faraó falou, já que eles não param com a aflição, tem um jeito de fazê-los parar. O Faraó chamou as parteiras do Egito e deu uma ordem. A ordem é, toca na madre, mate os meninos, deixe as meninas vivas. E já vou explicar por que ele faz isso. Mas olha a ordem de Faraó, toca nas madres das mulheres hebreias. Por que é importante você prestar atenção na introdução da mensagem? Onde é que a história dessa nação começou? Em 3 madres estéreis. O que Faraó quer fazer? Esterilizar as madres de novo. Ele quer desfazer o que Deus fez. Ele quer tocar na madre de tudo que começou. Agora deixa eu só abrir um parênteses aqui para fazer uma explicação, para não deixar a ponta solta. Por que ele manda matar os meninos e não as meninas? Nós estamos falando de um tempo patriarcal. Leia as genealogias do Antigo Testamento, o nome da família sempre passa de homem para homem. Por exemplo, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão. Sempre nome de homens na genealogia. As mulheres só entram na árvore genealógica de Jesus, em Mateus e em Lucas. Nome de mulher não entrava em genealogia. Só no Novo Testamento que Jesus inclui as mulheres na sua genealogia. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar tudo que estava perdido, inclusive a honra das mulheres. Então, naquele tempo, hoje em dia, quando se casa, o homem pode tomar o sobrenome da mulher, se for mais bonito que o dele. Pode acontecer, hoje pode se fazer isso. Antigamente não, era sempre o nome do homem que prevalecia. Então, o que acontece? Warren Wiersbe fala sobre isso. Faraó falou, mata os meninos e deixa as meninas. Por quê? Porque esse povo reproduz muito, que crente reproduz. Bastante. Pelo menos os raízes. A turma nova que não quer não, mas quem é raiz, assembleiano raiz, como eu, 3 logo de cara. E não teve o 4 que a mulher não quis, senão tinha sido 4. Mas naquele tempo, então, descendência passava de homem, sempre o nome do homem, Faraó falou, eles se multiplicam muito. Então mata os meninos. Por quê? Porque se um hebreu se casa com uma egípcia, a família vai ser considerada egípcia. Desculpa, se um hebreu se casa com uma egípcia, a família é considerada hebreia. Mas se um egípcio se casa com uma hebreia, a família vai ser tida como egípcia. Então mata os meninos e deixa as meninas. Por quê? Porque elas crescem e os nossos homens se casam com elas. E eles vão crescer e os egípcios crescem como eles estão crescendo. Então o Faraó só queria crescer igual o povo de Deus crescia. Porque normalmente é assim. Se incomodou é porque queria estar crescendo igual você está crescendo. Então toca na madre que a gente cresce no lugar deles. Agora, quando a Bíblia fala em gestação, eu estou pregando aqui cercado por mestres, vocês sabem disso, a Bíblia quando fala em gestação, a gente pode extrair 3 aplicações. Nós podemos fazer 3 aplicações de gestação na Bíblia. Sonho, projeto e promessa. Gestação na Bíblia aponta para sonho, promessa e projeto. Por quê? Porque são coisas que nós geramos em nós também. Se esse microfone passasse de mão em mão aqui essa noite, cada um aqui tem um sonho, cada um aqui tem um projeto, cada um aqui tem uma promessa. Eu tenho uma notícia para te dar, eu não estou pregando para uma igreja estéril. Eu não estou pregando para um povo estéril. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui, servos e servas de Deus que geram coisas grandes dentro de si. E o diabo sabe que o Faraó soube que naquela geração, ele entendeu, nessa geração não toca, eu não consigo matar, são 3 milhões de pessoas. Não dá para derramar tanto sangue. Vai ser algo horrível. Então, neles eu não toco, mas se eu tocar no que eles estão gerando, eu toco no futuro. Então, uma das maiores estratégias do diabo é essa.
ele não é onisciente, mas ele também não é burro. Ele sabe que o que Deus está gerando em você é coisa grande. E ele sabe que se de alguma forma ele tocar em algum sonho, em algum projeto, em alguma promessa, por um instante ele te frustra. Se ele tocar no que você está gerando, ele compromete o seu futuro. Então o que o diabo tenta fazer a todo custo? Abortar os sonhos, abortar os projetos e abortar as promessas que nós estamos gerando. Tem gente aqui que só não sabe, tem jovens me ouvindo aqui na galeria, gente que está aqui na nave da igreja, que o ministério que ele está gerando dentro de si é tão grande que não é só o Rio de Janeiro que vai te ouvir, não. Não é só o Brasil que vai ouvir aquilo que Deus está te dando, não. O ministério que você está gerando é grande demais. Nações vão ser alcançadas pela voz que Deus está colocando dentro de você. Eu sinto graça de Deus enquanto eu ministro essa palavra. Tem pais de família aqui, pastor Gilson, que estão gerando algo tão grande dentro de si, que quando esse sonho realizar, a história da família inteira muda. Vou melhorar, tem pais de família aqui que estão gerando algo tão grande dentro de si, que quando isso ganhar vida, a faculdade dos seus filhos, netos e bisnetos está garantida. Tem mulheres e homens de Deus aqui gerando coisa tão grande dentro de si, que quando se tornar realidade, quando nascer, vai mudar não só a sua história, mas a história da sua casa também. Tem gente aqui dizendo, se essa empresa que eu sonhei com ela se tornar realidade, eu vou empregar dezenas de pessoas. Ele está dizendo, não vai ser dezenas não, serão centenas ou até milhares, porque você está gerando algo grande dentro de você. Ei, eu não estou pregando para um povo estéril, eu estou pregando para um povo que gera. Você está gerando algo grande, promessa, sonho, projeto. Gente aqui que falou, se der certo, eu vou abençoar a igreja. Se der certo, eu vou abrir porta para gente. Se der certo, eu vou fazer muita coisa. E o diabo quer frustrar isso. O diabo quer abortar isso. Ei, mas eu vim aqui com uma mensagem simples, mas ela é profética. Qual é? Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra que vá abortar aquilo que Deus está gerando na sua vida. Eu vim pregar para alguém dizer, não vai ter aborto de sonho, não vai ter aborto de projeto, não vai ter aborto de promessa. Quem crê que essa noite é profética? A ADVEC hoje, Rua Montevidéu 900, Penha, Rio de Janeiro, vai virar uma maternidade espiritual. Se o diabo queria abortar, ele vai ver nascer o sonho, a promessa e o projeto de Deus na sua vida. Só quem está comigo, me ajude a adorar o nome daquele que te fez a promessa. O diabo não vai abortar o que Deus está gerando em você. Alarabarachuricandarácia, Tirimicandarauaceui. Aleluia, aleluia. Recebe essa palavra porque ela é da parte de Deus para a sua vida. Não vai ter aborto de projeto, não vai ter aborto de sonho, não vai ter aborto de promessa. O diabo pensou que 2020, por causa da pandemia, o projeto não ia nascer, o sonho não ia nascer. Mas 2021 é ano de dar vida, é ano de colocar para fora aquilo que foi gerado dentro de nós. Magdiel, me ajuda por favor, Magdiel. Você está comigo nessa palavra? Já estou concluindo. Respeitando o distanciamento aí, não precisa encostar no irmão não. Mas fala pelo menos para uns 3, não vai ter aborto de projeto. Não vai ter aborto de promessa. Não vai ter aborto de sonho. Vai ganhar vida. Vai ganhar vida. Vai ganhar vida. Vai ganhar vida. Sabe o que eu gosto demais do texto aqui, pastor Dilton, pastor Samuel, meus amigos? É que Faraó chamou as parteiras e falou, mata. Só que o texto diz, mas as parteiras temeram. Porque para cada ordem de Faraó, Deus sempre tem uma cifra e uma puar guardadas, para aparecer na hora certa. O que eu vou dizer aqui, vocês já ouviram de muitos pregadores, não é meu. Vocês já ouviram de muitas outras pessoas, nossos pastores falam isso constantemente aqui. Quando Deus quer nos abençoar, presta atenção, quando Deus quer nos prosperar, nos abençoar, Ele manda coisas. Carro, casa, emprego, dinheiro. A gente sabe que Deus faz tudo isso, que a gente recebe isso constantemente. Quando Deus quer nos prosperar, nos abençoar, Ele manda coisas.
Mas quando Deus quer mudar a nossa história, Ele não manda coisas, Ele manda pessoas. Aparece uma cifra e uma puá, pastor Vanderlei, para dizer: eu estou aqui para te ajudar a colocar para fora aquilo que você está gerando aí dentro. Ei, sabe por que eu estou aqui hoje nessa quinta-feira da vitória? Porque um dia apareceu uma cifra, uma puá, e falou: eu acredito no seu ministério, eu acredito na sua chamada, eu vou te ajudar. Ei, eu estou liberando a palavra que vai aparecer alguém. Vai aparecer, lá na galeria, ei, recebe aí. Vai aparecer alguém por esses dias e vai dizer: eu vim te ajudar a colocar para fora o sonho, eu vim te ajudar a colocar para fora o projeto. Vai aparecer uma parteira de promessa, vai aparecer uma parteira de sonho, que vai dizer: ei, quanto é que você precisa para esse negócio sair do papel? Do que você está precisando para essa porta abrir? Do que você está precisando para esse negócio acontecer? Eu vim pregar para alguém aqui essa noite e dizer: Deus vai enviar alguém para te ajudar. Quando as mãos de Moisés pesaram, Deus enviou Arão e Ur. Na parábola do samaritano, quando o homem estava caído, o samaritano apareceu e cuidou dele. Quando Jesus estava rumando ao Calvário, que a cruz pesou, Simão o sirineu apareceu para ajudar Jesus. Se até Jesus recebeu auxílio de alguém, recebe isso aí, vai aparecer alguém. Deus sempre envia alguém. Deus sempre envia alguém. Irmão, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Deus enviou Cifra e Puá, que temeram a ele. Aí a ordem de Faraó era: mata, estrangula, não sei, sufoca, destronca o pescoço, faz alguma coisa. Mas quando elas chegavam lá, ao invés de matar, acalentavam. Ao invés de matar, amamentavam. Uau! Olha o que o Faraó falou: quando elas estiverem no assento para dar a luz, vocês chegam lá e matam os meninos. Que negócio é esse de assento? Nós estamos falando aqui de 3.000 anos, de uma lacuna de 3.000 anos entre eles e nós. Havia uma espécie de uma banqueta, um objeto de madeira que as mulheres se agarravam por causa das dores, e elas davam a luz de duas formas: de cócoras ou de joelhos. Vamos ficar com a segunda parte? Da luz de joelhos. Sabe por que o diabo não vai conseguir abortar o que você gerou? Porque aquilo que nasce no joelho, aquilo que é concebido no joelho, o diabo não toca. Sabe por que você vai entrar por essas portas com a sua família cantando o hino da vitória? Porque está sendo gerado no joelho. Sabe por que vai ter cura? Porque está sendo gerado no joelho. Sabe por que vai ter vitória? Porque está sendo gerado no joelho. Deus conhece profeta pelo joelho. Quando Elias estava na caverna, ele falou: Deus, eu estou sozinho aqui. Deus falou: não, Elias, tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. É pelo joelho, é pelo joelho. Aleluia! Quando elas estiverem na hora de dar luz, vocês vão aparecer. Me ajuda aí, vamos lá. As parteiras chegavam quando as hebreias iam fazer o quê? Dará? A hora da parteira chegar é essa hora mesmo. Agora nós estamos, repetindo, nós estamos falando aqui de 3.000 anos de história. Hoje em dia a mulher faz o pré-natal, e em alguns casos nem dor mais sente. O médico fala: vem tal dia. Ela bota a bolsinha do lado, chega lá sem dor nenhuma, ele fala: deita aí, anestesia, tira o menino, amém. Naquele tempo não, eu sou o caçula de 4 irmãos, eu nasci em um hospital, mas meu irmão mais velho nasceu em casa. Pastor Dito nasceu em casa, é raiz, é outro nível. Afonso Cláudio, raiz mesmo, com força. Então quando é que chamava a parteira? Quando a grávida começava a sentir? Começou a doer, chama a parteira. Guarde o que eu vou lhe dizer: Deus sempre envia alguém quando a dor aumenta. E agora, quando é que a gente sabe que chegou mesmo a hora da mulher dar a luz? Quando ela começa a sentir o quê? Contrações. E o que são as contrações? Vamos sintetizar aqui. Quando a dor é muito aguda e menor o intervalo entre elas, mais perto de nascer. Pastor Júnior, quanto mais forte a dor e quanto menor o intervalo entre elas, mais perto de... Quanto mais forte a dor e menor o intervalo entre elas, mais perto de...
Aí teve gente dizendo, Deus, eu não sei porquê, mas foi um problema atrás do outro. Eu resolvo um, vem outro. Eu resolvo um, vem outro. Eu conserto um negócio, vem outro. O ano 2020 foi problemático. 2021 começou e é um problema atrás do outro. Eu resolvo um, vem outro. É uma pancada na segunda, uma pancada na terça, uma pancada na quarta, uma pancada na quinta. Eu não estou entendendo. Aí Deus te trouxe aqui para dizer, você não está entendendo não? São as contrações. Está chegando a hora da promessa nascer. Está chegando a hora do projeto ganhar vida. Aguente essas dores. Suporta essas dores. Essas dores são as contrações da promessa. Essas dores são as contrações da promessa. Aguenta firme. Está doendo assim porque está chegando a hora de nascer. Aleluia. 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 E teve gente que entrou aqui hoje sentindo as dores do parto espiritual. Eu vou na quinta da vitória porque eu não estou aguentando mais a dor. Deus disse, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Aí as parteiras chegavam, na hora da dor, das contrações, para colocar as crianças para fora, para ajudar a nascer. Só que as parteiras temeram a Deus. E aí para a gente poder concluir, o faraó não entendeu nada. Mandou chamar as parteiras, falou, que negócio é esse? Era para os meninos morrerem, tu continua nascendo. O que está acontecendo? As parteiras disseram, olha a resposta das parteiras. É que as hebreias são diferentes de nós. Verso número 19. Quando a gente chega lá, elas já fizeram a parte mais complicada. Já deram a luz. A versão que eu estou usando, ao meio da revista e corrigida, diz, porque são vivas. Algumas versões dizem, porque são fortes. Espera aí, irmão. Você já viu uma mulher na hora do parto? Pergunta se ela está se sentindo forte. Sou pai de 3. Eu vi Viviane sentindo dores. E ela sentindo dores para dar luz e eu orando. Deus, obrigado porque eu nasci homem. Obrigado por esse grande livramento, Senhor. Muito obrigado. O Senhor é fiel. E por que Deus permitiu que as mulheres dessem a luz e não o homem? Porque o homem foi feito do barro, a mulher foi feita do osso. Era para as irmãs ter dado glória. Mulher é osso duro de roer. Mas as mulheres na hora do parto entendem a dor que é um homem gripado. Vocês conseguem entender a gente na hora do parto. Homem em hebraico, ish. Mulher em hebraico, ishá. Deus fez a mulher e falou ishá. Deus fez o homem e falou ish. Mas Deus deu essa graça às mulheres porque elas são mais resistentes a dor. Isso é um fato, não tem para onde fugir. 2 coisas que a mulher tem a mais que o homem: resistência para a dor e o sexto sentido. Se mulher falar cuidado, abre o olho, irmão, a casa caiu. Mulher tem sexto sentido. Mas o fato é que as parteiras disseram, as mulheres hebreias, quando a gente chega lá, elas já deram a luz porque elas são fortes. Só que quando você está conversando, se você for conversar com a mulher na hora dela dar a luz, vai perguntar como é que você está se sentindo. Ela vai dizer, estou fraca demais. Por causa da dor, eu estou fraca. Mas quem está de longe está dizendo, como ela é forte. Aí você saiu de casa hoje dizendo, eu estou muito fraco. E gente olhando para você dizendo, como ela é forte. Eu já teria desistido. Como é que ela aguenta? Como é que ele aguenta? 5 horas da tarde você colocou a Bíblia debaixo do braço, veio para a igreja, o vizinho olhou e falou, como é que ele ainda consegue ir para a igreja com tanto problema nessa casa? Como é que ele consegue ir para a igreja com tanto problema? Você está dizendo, eu estou fraco, e alguém dizendo, é forte. Mas sabe qual é o segredo? Paulo explicou, é porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você pensa que está fraco que Deus te fortalece. Aí o texto diz que Deus abençoou as parteiras. Mas como é que Deus abençoou as parteiras mesmo elas tendo desobedecido à voz de Faraó? Porque quando a lei dos homens fere a lei da consciência, o que prevalece é a lei da consciência. Quando a lei dos homens fere a lei de Deus, o que prevalece é a lei de Deus. Importa agradar a Deus e não aos homens. Devemos nos submeter às autoridades, mas a partir do momento que uma ordem nos coloca contra a vontade de Deus, existe uma regra. Temos que obedecer a Deus. Foi isso que Daniel fez na Babilônia. Quando a ordem era não orar, ele falou, isso aí não dá para cumprir. Vou ter que orar. E aí Deus abençoou as parteiras, deu casa para elas. Por quê? Porque tinha uma promessa sobre Abraão.
Abraão, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar, mas eu abençoarei quem te abençoar. Entre a ordem de Faraó e a promessa de Deus, a promessa pesa mais alto. Aí Deus deu casa às parteiras, a gente vai encerrar aqui agora. Capítulo 2, verso 1 e 2. E foi-se um varão da casa de Levi, no meio disso tudo aqui, 22 para ficar melhor. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Faraó ampliou a ordem. Como as parteiras não deram conta, Faraó falou agora para todo o povo. Olha o verso 22. Faraó falou a todo o seu povo, todos os egípcios. Faraó virou para os egípcios e falou: já que as parteiras não deram conta, onde vocês virem uma criança hebreia recém-nascida, joga no rio. Qualquer cidadão egípcio podia jogar uma criança hebreia no rio. E no meio de toda essa dificuldade, dessa crise, nasce menino, morre menino. Capítulo 2, verso 1 e 2. Foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com a filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. No meio de toda essa perseguição, Arão e Joquebede ainda tiveram um filho. Porque crente não tem pandemia, não tem perseguição. Chapa quente, irmão. É aí que o negócio ferve. Quanto mais perseguição, tem que descontar em algum lugar. Arão e Joquebede já tinham 2 filhos, Miriam e Arão. E aí vai nascer um terceiro menino, que a Bíblia não diz o nome dele agora. O nome dele vai aparecer mais à frente. Mas ele é filho de Levi, ele é descendente de Levi, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Levi, se não me engano, posso estar enganado, mas se não me engano, é o 4º filho de Jacó, com Leia, filho de Leia. Quando ela teve esse menino, ela falou: ele me unirá ao meu esposo. O nome Levi significa unir-se-á, ou aquele que une. Levi nasceu para unir a noiva ao noivo. Levi nasceu para ligar a amada ao amado, era o que Leia queria. Por isso que Deus separou os levitas. Então, quando um levita e sacerdote vem da tribo de Levi também, tinha que ser da tribo de Levi, é por isso que o papel do sacerdote do levita era atrair o povo a Deus e Deus ao povo. Então, esse menino que está nascendo aqui, que a gente sabe que é Moisés, já nasceu com um propósito. Qual é? Entregar o povo a Deus, conduzir o povo a Deus e trazer Deus para o povo. Então, no meio dessa perseguição, nasceu um menino com um propósito, que era unir o povo a Deus novamente, levita. Só que o texto diz: e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Me ajuda aí, quem é o autor do livro do Êxodo? Vou te dar a cola, Moisés. Quem é o autor do livro do Êxodo? Ele está falando do nascimento de quem? Ele falou: nasci bonito. Está escrevendo a própria história, falou: nasci formoso. Parece simples, né? Mas tem uma lição para a gente aqui. Se você não valorizar a sua história, ninguém mais valoriza. Se você não valorizar o que Deus te deu, ninguém valoriza. A Moisés falou: nasci formoso. Mas ela escondeu o menino por 3 meses. Não me pergunte como consegue esconder uma criança até os 3 meses, que menino até 3 meses chora demais. Todo ser humano passa por 3 fases: a anomia, a heteronomia, a autonomia. A anomia é quando você não domina seus sentimentos, seus impulsos, suas vontades. Criança chora de sono, chora, ela não sabe o que é sono. Estava numa simbiose na barriga da mãe, agora está do lado de fora. É um sentimento novo, ela chora. Porque não conhece a anomia, não consegue dominar os sentimentos, os pensamentos, não consegue dominar as sensações. Criança chora de fome, chora. Mas depois vem a fase da heteronomia, quando aprende com o diferente, heterodiferente, aprender com o diferente. É quando aprende com o pai, com a mãe, com o tio, com o professor. Depois vem a autonomia, quando já domina os sentimentos, impulsos, comportamento. Uma criança na fase da anomia não tem como segurar, mas ela não conseguiu esconder por 3 meses, mas ele era formoso. Mas teve uma hora que não deu para esconder mais, sabe por quê? Porque não dá para esconder aquilo que Deus gerou na gente. Talvez tem gente aqui tentando esconder a chamada, o ministério, dizendo: eu vou ficar escondido para ninguém me ver. Deus está dizendo: você pode esconder por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ver aquilo que eu gerei na sua vida. Depois de 3 meses não tem mais jeito. Aí Joquebede faz exatamente o que o Faraó mandou fazer, só que de um jeito diferente. O Faraó falou: joga as crianças no rio, mas não disse como. O que Joquebede fez? Sintetizando o texto, fez um cestinho de junco, impermeabilizou. E aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 23, vai dizer que Arão e Joquebede, pela fé, guardaram o menino até os 3 meses. O escritor aos Hebreus elogia a fé de Arão e Joquebede. Mas depois ela faz um cestinho de junco e solta o menino no rio, chama a irmã dele, Miriam, e fala: segue o cesto. E aí, milagrosamente, o cesto é para na mão da filha de Faraó, que está se banhando no rio. E aí o verso 6, Êxodo 2:6, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão, e dele disse: dos meninos dos hebreus é este. E aí a partir do verso 7, sintetizando, ela manda chamar alguém para cuidar do menino, para amamentar, ainda fala que vai pagar um salário. Vamos caminhar aqui na conjectura com muito cuidado.
Miriam está observando o cestinho, o cesto para no junco, a filha de Faraó chama a empregada e fala, tem uma criança chorando aí, busca lá. Quando ela pega o cesto, que ela abre, ela fala, é hebreu. Como é que ela sabe que o menino é hebreu se o menino não falou? O menino não sabe falar. Mas quando ela olhou para a casa, o menino falou, não é daqui, é hebreu. Porque quem tem promessa não precisa falar que tem. Quem tem chamada não precisa falar que tem. Quem tem não fala que tem, quem é não fala que é. O que a Bíblia nos ensina? Que um coração alegre formoseia o rosto. Escute o que eu vou dizer, o seu rosto denuncia o que tem no seu coração. Eu gosto muito do texto de Lucas 9, a partir do 51. Jesus desce do monte da transfiguração, tem uma aldeia de samaritanos. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, fala com os samaritanos que eu quero dormir nessa aldeia. Aí os samaritanos, quando olham para Jesus, dizem, ele não pode dormir aqui, porque o semblante dele é de quem vai para Jerusalém. Jesus não falou para onde estava indo, pastor Gilson, mas quando os samaritanos olharam para Jesus, falou, ele não pode ficar aqui. Por quê? Porque o semblante dele é de quem vai para Jerusalém. Já viu que tem gente que vai olhar para você e falar assim, não fui com a cara dele. Não fui com a cara dela. Não é que ele não foi com a sua cara, é porque ele não está indo para onde você está indo. É que você vai para Jerusalém e ele vai ficar em Samaria. Atos capítulo 6, o último versículo, e Atos capítulo 7, 52, se eu não me engano. Estevão sendo julgado, o rosto dele parecia rosto de anjo. E os fariseus rangiam os dentes para tentar matá-lo. Olha o contraste, Estevão com o rosto de anjo e fariseu rangendo os dentes. E a gente estava conversando no pré-culto ali atrás, e falando sobre isso. Tem texto que você fica anos em cima dele. E esse é um daqueles textos, pastor Dilton, que eu fiquei anos dizendo, Deus, por que o semblante de Estevão era de anjo e os fariseus estão rangendo os dentes? E muito tempo, sabia que tinha uma coisa para extrair dali, mas não sabia o que, até que veio o insight. Todas as vezes que Jesus falava do inferno, Jesus dava duas características. Inferno é lugar de pranto e... Então ranger de dente representa algo que tem no inferno. Mas anjo representa algo que tem no... Então cada um reproduz o que tem dentro do seu coração. Os fariseus tinham um pedaço do inferno no coração, refletia no rosto, rangendo os dentes. Estevão tinha um pedaço do céu no coração, refletia no rosto, o rosto de anjo. O seu rosto denuncia o que tem no seu coração. A filha de Faraó olhou para o cesto e falou, não é daqui. Miriam está perto, ela vira para Miriam e fala, vem cá, você conhece alguém que pode cuidar desse menino? Porque eu, a princesa, a autarquia, não posso amamentar um hebreu, um escravo. Isso é um assinte. Jamais faria isso, mas eu posso arrumar alguém para amamentar esse menino. Você conhece alguém? Penso eu, Miriam, dizendo, eu acho que eu conheço. Quando me conjectura, tá, irmão? Só para dar uma robustecida na história. Quando Miriam está virando as costas, a princesa fala, avisa lá que quem cuidar do menino vai ser de graça, não, tem um auxílio emergencial. Vai receber para cuidar do menino. Imagina agora comigo, Miriam chegando em casa e Joquebede perguntando, minha filha, e o cestinho? Mãe, foi parar na mão da filha de Faraó. E Joquebede falou, então matou na hora, estrangulou. Não, mãe, muito pelo contrário. Amor, falou que vai criar. Só que ela não pode amamentar e mandou buscar alguém para dar de mamar ao menino. E eu lembrei da senhora. E tem mais, mãe, ela vai pagar um salário para quem cuidar dessa criança. Ei, o povo da ADVEC sabe que Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Não tem como. Quando Balaão estava no alto do monte, Balaque falou, amaldiçoa Israel. Quando Balaão abriu a boca, não saía maldição. Ele perguntou, por que você não amaldiçoou Israel? Aí Balaão falou, porque não dá para amaldiçoar quem Deus já abençoou. Não tem como contra Jacó. Não vale encantamento e nem feitiçaria. Não tem como revogar isso. E aí Joquebede cria o menino. Verso 10, 2:10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual adotou e chamou seu nome Moisés. Diz, porque das águas eu tenho tirado. Moisés recebeu o nome depois de grande. Já grande recebeu o nome de Moisés. E quem deu o nome não foi a mãe, foi a filha de Faraó. E Moisés vai ficar até os 40 anos no palácio. Irmão, quem queria matar o menino financiou até a faculdade dele. Porque Moisés foi formado em toda a ciência do Egito. Cara poderoso em palavras, em obras. Quem queria matar o menino financiou tudo, até os 40 anos. Mas o fato é que quando Moisés já tem uma certa idade, provavelmente um adolescente, chega diante da filha de Faraó e fala, vou dar um nome para ele, Moisés. Agora lembra do que eu falei? Que Moisés nasceu com um propósito, unir o povo a Deus e Deus ao povo. Então durante anos Moisés não teve nome, mas já tinha propósito. E eu encerro agora dizendo, nome
não gera propósito, mas propósito gera nome. Quando o faraó não soube interpretar o sonho, o copeiro falou: conheço um hebreu que interpreta sonho. O copeiro não lembrou do nome de José, lembrou do propósito, interpretar sonho. Você queria ouvir a Gabriela hoje? Vai para casa, não precisa lembrar o nome do pregador não, lembra da mensagem. Não precisa lembrar do nome do profeta, lembra da profecia. Porque nome não gera propósito, mas propósito gera nome. Seu nome talvez nunca vai estar estampado nas redes sociais, mas Deus sabe quem você é e tem propósito de Deus para a sua vida. Fica de pé que eu quero orar com você. O diabo não vai abortar a história de quem tem propósito. O diabo não abortará a história de quem tem propósito. Você pode não ter nome, mas tem propósito. Eu não sei seu nome, mas há um propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui em milhares de pessoas hoje. Eu não sei o seu nome, mas eu sei de uma coisa: Deus tem um propósito para a sua vida. Você está comigo? Eu vou perguntar e vocês respondem. Nome não gera? Vamos lá, nome não gera? Mas propósito gera? Eu vou orar com você. Senhor, eu quero orar agora e eu oro em nome de Jesus. Irmãos e irmãs que entraram aqui nas dores do parto, gente que entrou aqui debaixo de aflição, vieram no culto da vitória em busca de uma palavra, de uma resposta. E o Senhor nos falou hoje, falou o nosso coração aqui, o que o Senhor falou é isso, que não vai ter aborto de sonho, não vai ter aborto de projeto, não vai ter aborto de promessa, porque quando o Senhor opera, ninguém pode impedir, não tem como abortar as promessas que o Senhor tem na nossa vida. Só nós podemos permitir que isso aconteça, mas nenhum demônio, nenhum homem pode tocar naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu quero concordar com a vitória do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Gente aqui que eu não conheço, mas o Senhor já gerou um propósito grande na vida dele e na vida dela. Confirma essa palavra agora, Senhor, no coração do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Agora você está aqui agora, me ouvindo. Eu não sei seu nome, mas eu sei que tem um propósito de Deus na sua vida. Só que você está afastado do Evangelho. Ou talvez você nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida. Posso dizer uma coisa? Se você continuar assim, vai ser complicado. O sonho, o projeto, ganhar vida. Porque depende de você. Um dos maiores segredos aqui, a fé de Joquebede, de Arão, a história de comunhão de Moisés com Deus. Você precisa voltar para Jesus urgentemente. Você precisa reconhecer Jesus como Salvador da sua vida urgentemente. Há um propósito, para esse propósito ganhar vida. Você precisa urgentemente estar em comunhão com Deus. E isso só acontece através de Jesus. Tem gente aqui que já, tudo que eu preguei aqui ele conhece. Você já sabe. Outros ouviram pela primeira vez, ou poucas vezes ouviram a palavra de Deus, mas você entrou aqui em busca de uma resposta e Deus falou contigo. E o que ele falou é que ele está gerando algo grande aí dentro, mas para isso ganhar vida, você precisa estar próximo dele. Porque só ele tem a resposta para a sua vida. Ô irmão, se eu fosse você, eu não voltava para casa do mesmo jeito, não. Eu quero franquear uma oportunidade agora, a igreja me ajude em oração. Gente que precisa retornar para a casa do Pai agora. Ou gente que precisa reconhecer Jesus como Salvador. Você precisa fazer uma aliança com Deus. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje, eu preciso me reconciliar, porque Deus falou comigo, e eu não vou deixar o diabo abortar esse propósito que eu tenho. Você quer voltar para Jesus agora? O que eu tenho que fazer, pastor? Simples demais, pede licença, onde você está? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você, antes desse culto encerrar. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito, sai do seu lugar agora, e vem aqui que nós vamos orar por você. O propósito não vai morrer, o propósito não pode morrer, o projeto não pode morrer, não. É tempo de dar vida, de ganhar vida. E só Deus pode fazer isso por você. Esse propósito, gente que tem ministério, gente que tem chamada, sonhos gigantescos, e o diabo quer abortar isso. Você sabe, você entrou aqui porque está debaixo de embates, o diabo tem investido pesado contra a sua vida. Você veio em busca de resposta, Deus falou contigo. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus, e vem aqui que nós vamos orar por você. Venha, em nome de Jesus. Você que está afastado, você que está afastada, você não pode voltar para casa do mesmo jeito, não.
Isso. Pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir que tem gente vindo aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso aí, campeão, isso aí. Você sabe o tamanho do propósito que Deus tem na sua vida? Isso. Eu sei que tem mais pessoas para vir, mas eu preciso devolver o microfone. Sai do seu lugar agora, vem correndo em nome de Jesus. Se eu tivesse aí, que o Senhor me livre disso, mas se eu tivesse aí precisando tomar uma decisão, eu já estaria aqui na frente correndo. Isso, venha, glória. Aplaude mais forte aí, irmão. Como se fosse seu filho que estivesse aqui à frente, como se fosse seu cônjuge, porque isso vai acontecer já já. Então celebra a vitória deles, que já já você vai estar celebrando a sua.